Oi. E dando continuidade aqui às nossas atividades no palco Fábrica de Empreendedores, agora vamos começar mais um tema que vai ser bastante importante para as empresas que estão por aqui, até mesmo para as famílias, entender um pouco melhor da cabeça de como funciona essa nova geração, essa geração alfa. A palestra vai abordar os desafios e possibilidades para o engajamento da geração alfa, que é daquelas pessoas nascidas entre 2010 e 2025. Estima-se que essa geração será composta por 2,5 bilhões de pessoas, sendo a maior da história. E como a gente vai fazer para se comunicar com essa geração que parece falar numa linguagem completamente diferente? Agora a gente vai entender um pouquinho melhor. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco o Luiz Felipe Louro. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Oi, Campus Party, muito bom dia ou boa tarde, como preferirem. Obrigado, Mona Lisa. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui nesse palco Fábrica de Empreendedores, nesse último dia do Campus Party 2024, para falar justamente desse tema que para mim é tão importante e que me motiva tanto no meu trabalho. Eu sou educador, sou professor de educação básica, trabalho também com consultoria educacional e acredito muito na importância dessa palavra, conexão e engajamento. Nós só conseguimos alcançar, independente de qual seja a nossa motivação, se ela é uma motivação pedagógica, se ela é uma motivação no sentido de conseguir engajar esse público para que ele consuma um produto ou um serviço, nós só conseguimos alcançar o público que a gente conhece e que a gente compreende. Então, desde que eu comecei a dar aula, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tenho buscado conectar e compreender as gerações que vieram aí depois de nós. Primeiro a geração Z e depois a geração Alfa, que como a Mona Lisa comentou no início, é a geração que compreende aí as pessoas nascidas entre o ano de 2010 e que ainda estão nascendo até o ano de 2025. Eu não vim sozinho para fazer essa conversa com vocês. Eu trouxe aqui comigo uma enciclopédia, boa e velha, conhecida de muitos e para alguns uma reles desconhecida. Eu escolhi a enciclopédia para falar aqui com vocês e me acompanhar nesse início, porque eu acredito que ela materializa uma mudança exponencial. 20 anos atrás, apenas 2 décadas, ou seja, ontem, em qualquer linha temporal, essa era a principal fonte de pesquisa, a principal fonte de busca por informações. E aqui, claro, eu estou concentrando na nossa enciclopédia, que é muito famosa, os livros escolares e todos os materiais escritos, que eram basicamente a nossa fonte de informação. E nós estamos falando de um espaço temporal de apenas 20 anos. A enciclopédia, 2 décadas atrás, ela era o equivalente ao que é o iPhone para nós nos dias de hoje, ou seja, uma forma até de destacar a pessoa como um símbolo de status social. A pessoa ela precisava parcelar em muitas vezes para poder contar no seu acervo, na sua biblioteca, com uma enciclopédia como essa edição do Barça. E isso nós estamos falando de apenas 2 décadas. E para deixar esse número ainda mais evidente, no ano de 2004, 20 anos atrás, apenas 19% da população brasileira teve acesso à internet. Esses são dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é uma das principais pesquisas realizadas pelo IBGE. E quando nós falamos que 19% da população naquele ano tiveram acesso, não significa que essas pessoas elas tinham acesso contínuo à internet, que elas possuíam conexão nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Não! Significa que em algum momento do ano de 2004, elas tiveram algum contato com a internet. E muitas vezes esses contatos foram absolutamente esporádicos. Então, quando nós invertemos o número, ele fica ainda mais chocante. No ano de 2004, repito, há apenas 20 anos, 81% da população brasileira não teve o menor acesso, o menor contato com a internet. E hoje a internet faz parte de absolutamente tudo nas nossas vidas. Para vir para cá hoje, eu saí de Porto Alegre hoje de madrugada, eu liguei o GPS da minha casa até o aeroporto, depois eu fiz o check-in pelo celular, onde eu apresentei também a minha carteira de identidade, cheguei aqui no aeroporto de Brasília, pedi um Uber,
pelo celular também. Então, a internet ela faz parte de absolutamente todos os processos. O café que eu tomei quando eu cheguei no aeroporto, eu paguei com a carteira virtual que está no celular. Então, a internet, que hoje é absolutamente predominante na nossa vida, fazia parte da vida de pouquíssimas pessoas há 20 anos atrás. Por que nós estamos falando isso? Para trazer essa contextualização e dizer que um dos grandes desafios de formar crianças, adolescentes, de formar pessoas para o futuro, como as que nós encontramos todos os dias na sala de aula, é saber que o dia depois de amanhã é uma grande incerteza. Se num espaço de apenas 2 décadas nós tivemos transformações tão gritantes com relação à nossa forma de se informar, a nossa forma de alcançar conteúdo, imagina o que nos espera nos próximos 20 anos, considerando que a evolução das coisas, a evolução das ferramentas e das funcionalidades, ela está num ritmo cada vez mais acelerado. Então, antes de eu chegar ainda na geração alfa, eu quero falar da geração anterior, a geração Z, que é uma geração que já está nas manchetes dos jornais todos os dias, porque ela está ingressando agora no mercado de trabalho, e é uma geração que enfrenta inúmeras dificuldades, primeiro porque é uma geração na qual foi colocada uma carga gigante nas costas dela. Quando eu comecei a dar aula, mais ou menos uns 10 anos atrás, os alunos ainda não eram os da geração alfa, eram os da geração Z. E eu ouvi falar, antes de entrar em sala de aula, que eu daria aula para os chamados nativos digitais. E aquela expressão, para mim como professor, me encheu de expectativa. E eu conhecia a escola em que eu ia começar a trabalhar, e aquela escola era uma escola que tinha um laboratório de informática moderno, que tinha uma professora específica para auxiliar os alunos naquela área. Pensei, cara, eu vou conseguir fazer chover para cima com esses alunos, porque eles são a geração conectada, nós temos os dispositivos, nós temos as ferramentas. Queridos, eu levei eles para a sala de informática, com uma expectativa lá em cima, e eles tinham dificuldade, num simples documento de Word, em colocar negrito, em mudar parágrafo, em trocar a letra de maiúscula para minúscula. Dificuldades com funcionalidades absurdamente básicas. E essa é a geração que foi colocada nas costas a carga de ser os nativos digitais. E existem vários fatores que explicam essa grande dificuldade da geração Z. Primeiro, nós que estamos aqui, que somos um pouquinho menos jovens do que a geração Z e alfa, nós aprendemos tecnologia por meio de um dispositivo chamado computador. A geração Z recebeu um celular que não tem planilha de Excel, que não tem Microsoft Word, que não tem todas essas ferramentas que são tão importantes no mercado de trabalho. E celulares que foram se modificando muito. Pensem comigo que a geração Z é a geração que nasceu entre 95 e 2010. Imaginem agora como era um celular em 2010, no último ano dos nascidos dessa geração. E como mudou de 95 para 2010. Então, eles passaram por um processo de muita transformação ao longo da própria infância. Mas foram taxados e se esperou sempre que eles já tivessem uma predominância inata com qualquer ferramenta, com qualquer tecnologia, afinal de contas eram os nativos digitais. Outra coisa que está aparecendo bastante nas manchetes agora e que está assustando os recrutadores, a geração Z vai para a entrevista de trabalho acompanhada dos pais. E aí eu não sei quem eu acho mais sem noção, se é o adolescente que leva o pai junto para a entrevista ou se é o pai que acompanha o adolescente. Então nós tivemos também outros fatores fora da tecnologia que colocaram a geração Z em uma redoma superprotetora que infelizmente acabou prejudicando e dificultando muito o desenvolvimento da independência dessa geração. E nós temos um outro ponto, que é uma reportagem que eu estava lendo, vindo para cá inclusive, que esta geração é a primeira que alcança resultados inferiores à geração anterior, quando contrastados os resultados de testes de QI. E aí, eu nunca fiz um teste de QI, não faço a menor ideia de qual seria o meu indicador, mas confesso para vocês que tenho muitas ressalvas de qualquer tipo de avaliação, e falo isso tranquilamente como educador, qualquer tipo de avaliação que procure classificar alunos, atribuindo a eles uma nota como se fossem
times numa tabela de classificação de um campeonato de futebol. Mas os testes de QI, aí eu pesquisei um pouco mais sobre eles buscam o quê? Eles buscam avaliar a capacidade do respondente de resolver problemas lógicos no menor tempo possível. E aí, eu tenho aqui uma percepção para trazer para vocês de professor que está todos os dias com adolescentes em sala de aula. O que era lógico para nós, não é lógico para os adolescentes de hoje. Sabe aqueles problemas matemáticos que a gente resolvia sem questionar, que o Joãozinho comprou 15 maçãs e comeu 13, quantas sobraram? E nenhum de nós questionava como que o coitado do Joãozinho não teve um ataque comendo 13 maçãs uma vez só? Os alunos de hoje questionam. Quando nós apresentamos um problema para eles, que para nós é lógico, eles têm outras lógicas. Eu apresento lá para o aluno, a Maria comeu um saco de pipoca esperando ver o filme no cinema em 20 minutos. Se ela tivesse acompanhada por uma amiga, quanto tempo levaria para comer aquele saco de pipoca? Aí o meu aluno responde, não, mas agora eu vou comer a pipoca mais rápido, porque eu tenho companhia, eu tenho concorrência aqui do lado. Então o tempo vai ser menor. O Pedro leva 30 dias para construir uma casa, mas se eu colocar um ajudante, eu colocar o Paulo junto com o Pedro, então ele vai levar 15 dias? Para nós, sim. Para os nossos alunos da geração Z e Alfa, talvez agora que tem 2 trabalhando, eles vão conversar, vão se distrair mais e o ritmo do trabalho vai diminuir. Então, qual é o conceito, a percepção de lógica em um mundo que tem tantas possibilidades, de tantas variáveis em qualquer problema? Eu recebo com nenhuma surpresa essa questão de que os indicadores de QI estão diminuindo, mas eu não acredito que seja necessariamente pela dificuldade deles de estabelecerem relações, e acho que talvez seja por um desencaixe entre um modelo avaliativo padronizado anterior, que não se encaixa com esses alunos e que, sinceramente, não se encaixa com a nossa sociedade. Então, nós chegamos na geração alfa, os nascidos a partir de 2010, que vai ser a maior geração da história da humanidade, com projeção aí até o final do ano que vem, de ser uma geração que vai contar com 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, é uma geração muito relevante que nós compreendamos, independente da área em que nós atuamos, seja numa área de educação, como é o meu caso, seja uma área de qualquer empreendedor que procure oferecer uma solução ou um serviço, porque nós temos um contingente de pessoas consumidoras aqui, muito, muito relevante. Inclusive, durante esta palestra aqui, durante esses 30 minutos que eu tenho para falar com vocês, estão nascendo no mundo mais ou menos de 5 a 6 mil novas crianças geração alfa. Essa geração é a primeira que não precisa... Só um instante. Para quem está em casa não percebe, mas a gente está com vários palcos aqui acontecendo ao mesmo tempo, aí a voz vai sendo um pouco mais exigida, né? Então, essa geração aqui, geração alfa, a primeira que não precisa se adaptar à tecnologia, porque nasce em um mundo já imerso em todos esses processos. Todos esses processos que eu comentei com vocês, ligar o Waze para ir do ponto A ao ponto B, usar o celular para pagar uma conta no restaurante, usar o celular para chamar Uber e se deslocar, tudo isso que para nós é inerente, não era ainda na geração Z. São fatores que foram se desenvolvendo aos poucos. Então, a geração alfa, ela nasce não só imersa em tecnologia, como aconteceu já com a geração Z, mas ela nasce imersa em novos processos. E aqui eu trago agora umas características muito interessantes sobre a geração alfa, abrindo, claro, um parênteses importante de que, quando nós falamos de geração, qualquer aspecto geracional, óbvio que nós estamos trazendo aqui uma série de generalizações. Alguém deve estar pensando, mas o meu sobrinho ele não é exatamente assim que nem o Luiz está falando. Tudo bem, mas nós estamos trazendo características gerais que nos permitem traçar o perfil da nossa persona geração alfa. Então, é uma geração que busca como fonte de informação de forma predominante e muitas vezes de forma exclusiva, inclusive, o TikTok.
Então, os meus alunos de 8º, 9º ano, ensino médio, muitos deles sabem mais do que eu sobre a guerra na Ucrânia e se informam e me mostram conteúdos que eles encontram no TikTok. E o TikTok, para quem acha que tem só dancinha e entretenimento, está muito enganado. Ele traz muito material, tem vídeo exclusivo, tem análise de especialistas sobre os mais determinados assuntos e tem o funcionamento impecável de algo que há anos já deveria estar funcionando em outras redes que nós nunca soubemos usar direito, que é as tais as hashtags, que de fato os assuntos eles estão lá relacionados de acordo com as palavras-chave. Então, uma geração que se informa com o TikTok, o que traz um desafio muito grande para todos nós, porque o TikTok, muito embora tenha lá veículos renomados, com credibilidade, ele tem também pessoas que não passam por nenhum tipo de crivo e que veiculam uma série de informações lá, muitas vezes ou inverídicas ou com viés muito específico e sem necessariamente uma base de dados comprovados. Este é o tempo médio de permanência de um adolescente, de uma criança da geração alfa, em um mesmo conteúdo, em um mesmo vídeo no TikTok. 5,26 segundos. O Usain Bolt não consegue fazer 100 metros nesse tempo nem a pau, tá? Então, isso mostra também um grande desafio. Eu trago aqui o meu viés de educador, mas eu tenho certeza que para vocês que têm outros tipos de interação necessária com essa geração, esse é um desafio gigante também. Ou você engaja a geração alfa nos primeiros segundos, ou não engaja mais. Tá? 5,26. Claro que isso aqui é média, significa que tem conteúdos que eles curtem, que eles ficam mais tempo, mas significa também que tem muito conteúdo que no primeiro e no segundo eles já passam para o próximo. Então, é uma geração que tem uma variedade, uma disponibilidade de conteúdos, de materiais muito, muito grande. Eu trouxe aqui uma imagem, como eu venho do Rio Grande do Sul, do maior clássico do Brasil, que é o Clássico Grenal. E quando tem Grenal no Rio Grande do Sul, para tudo para acompanhar o jogo. E as pessoas que não são assim tão fanáticas, gremistas ou coloradas, elas sabem que tem Grenal naquele dia, porque é o assunto da roda de bar, é o assunto na fila da padaria, elas recebem mensagens, brincadeiras por WhatsApp antes, durante e depois do jogo. Então, a atmosfera no Rio Grande do Sul, quando tem Grenal, e o assunto predominante é o jogo. E é uma comparação que eu faço, que eu achei muito interessante, conversando com os meus alunos no ano passado, depois de um Grenal, porque aí, como é o assunto de todos os lugares, é o assunto também da sala de aula. Então, eu cheguei no primeiro período, no outro dia pela manhã, comentando, claro, o Clássico Grenal. E conversando com eles, eu percebi duas características sobre como eles acompanham um evento que todo mundo para acompanhar. Primeiro, boa parte dos alunos não assistia o jogo, assistia os melhores momentos. O que era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Era o Grenal, era um Grenal decisivo, era um Grenal importante, todo mundo estava falando disso. Como que vocês não acompanham o jogo? 1h30, 2 horas assistindo a mesma coisa, não tenho paciência. Outros acompanham o jogo inteiro, aqueles que são mais fanáticos. Assistindo? Não. De forma ativa, comentando o jogo inteiro no Twitter. Eles são os comentaristas, interagindo, trocando provocações com os colegas. Então, é uma geração que tem uma outra forma de acompanhar conteúdo. Isso aqui, outra atualização que dificilmente entra na minha cabeça. Eu estou na minha casa assistindo Netflix, é o meu momento de relaxar, de assistir uma série, pega a pipoca, olha um filme. Aí, a Netflix lança uma atualização que ela permite acelerar a velocidade de reprodução de uma série, de um filme. E aí é uma coisa que eu olho e fico pensando, cara, não faz sentido isso. Por que que alguém no seu momento de lazer, no seu momento mais relax, mais descontraído, precisa acelerar aquele conteúdo? O áudio de WhatsApp eu até entendo, mas assistindo uma série, podem ter certeza que essa funcionalidade ela não foi disponibilizada à toa. É porque a geração alfa assiste muita série, muito filme no 1.5, às vezes até no 2.0, ou em cenas específicas, ou durante boa parte do episódio, porque vamos passar logo essa enrolação e eu quero ver logo o que vai acontecer no final, eu quero ver qual é o momento mais decisivo e eu quero focar nessa parte.
Então, essa dificuldade que eu tenho muitas vezes de compreender esses adolescentes, eu sei que vocês têm, e gente, eu convivo com adolescente todos os dias, e muitas vezes eu saio de sala de aula pensando simplesmente, como Deus? Por que, Senhor? Eu não entendo. Mas a verdade é que nós sempre tivemos dificuldades de compreender as gerações mais novas. Eu vou trazer um texto aqui para vocês que exemplifica isso. Uma pessoa disse algum tempo atrás que os jovens de hoje gostam do luxo. São mal comportados, desprezam a autoridade, eles não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo todo falando em vez de trabalhar. Eles não se levantam quando um adulto chega, eles contrariam os pais, eles apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, eles se apressam a ir para a mesa e comer os quitutes, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Alguns dias atrás isso aqui foi dito, na verdade mais especificamente 470 anos antes de Cristo, por ninguém mais, ninguém menos que Sócrates. Então essa história de que os adolescentes, os jovens de hoje em dia, são difíceis de compreender e que essa geração atual parece uma geração perdida e que a geração que vem depois parece pior ainda do que a que está perdida, ela não é uma percepção do século 21, ela é uma percepção de muito antes do que isso. Eu acompanho muito conteúdo do William Borghetti, que é um neurocientista que fala muito sobre a evolução do cérebro dos jovens, de como funcionam as sinapses cerebrais dos adolescentes. E ele fala sobre o amadurecimento do córtex pré-frontal, que é a região do cérebro justamente responsável pelo controle inibitório, pelas emoções, pela tomada de decisões. E o amadurecimento dessa região, até que ela esteja, até que o córtex pré-frontal esteja considerado plenamente desenvolvido, vocês sabem com quantos anos o nosso córtex pré-frontal está plenamente desenvolvido? Agora ele está adulto. Alguém? Algum palpite? 25? Quase. 23 anos em média. Em alguns casos 25, porque o próprio William diz, biologia não tem calendário. Então, entre 21 e 25 anos é o tempo que demora para que essa região do cérebro responsável pelas interações sociais e pela tomada de decisão esteja plenamente desenvolvida. Mas nós olhamos para gerações que vêm e queremos que elas estejam absolutamente prontas e melhores do que nós, porque elas tiveram, afinal de contas, mais recursos, mais possibilidades. Só que, na verdade, biologicamente, não dá para esperar de um adolescente que ele tenha a mesma maturidade que nós, até porque nós passamos por muitos processos, os quais eles ainda não passaram. Alguns aspectos que eu considero muito positivos da geração alfa, é uma geração que tem mais empatia, mais preocupação e mais consciência social, com aspectos socioambientais, de desenvolvimento sustentável, assuntos que não estavam em voga nas nossas gerações anteriores. É uma geração que respeita muito mais a diversidade e as diferenças. Nós tínhamos, eu lembro, na minha sala de aula, e olha que eu ainda me considero bastante jovem, mas nós tínhamos poucos anos atrás em sala de aula, entre os meus colegas, um era o que nós chamávamos de gordo, o outro era o que nós chamávamos de bicuda, a outra era o que nós chamávamos de peido, cada um tinha um apelido, um pior que o outro, e hoje a gente não enxerga mais essa brutalidade que nós não percebíamos em sala de aula. Existe bullying, existe cyberbullying, claro que sim, mas ele é muito menos cruel do que ele já foi alguns anos atrás. Essa geração, ela compreendeu que ela aprende da sua forma, a sua maneira, então é uma geração que busca muito aprendizado personalizado, e é uma missão nossa dos professores, nossa dos educadores, nossa da sociedade também, oferecer dinâmicas que possibilitem isso, e é uma geração que tem aquele que eu considero a principal característica para sobreviver ao século 21, que é capacidade de adaptação. Claro que ela traz desafios também por todas essas características que eu trouxe para vocês. Primeiro é uma exposição precoce e constante à tecnologia e às mídias, que quando é uma exposição muito exagerada, muito acentuada, ela gera enormes problemas, enormes
mazelas, tanto no aspecto físico, quanto também mental e emocional, então é um cuidado que nós precisamos ter. Nós temos o desafio do desenvolvimento ético. Vejam que eu nem entrei na abordagem da inteligência artificial, que com todos os seus recursos e funcionalidades ainda está na idade da pedra, vai desenvolver muito ainda. Isso significa muito poder na mão desses jovens, ou seja, se eles não tiverem um desenvolvimento ético muito robusto, muito concreto, nós podemos estar entregando potenciais armas nas mãos dessas crianças e adolescentes. Então, é preciso trabalhar essa questão de forma muito acentuada, e o engajamento é um grande desafio. Com todas essas possibilidades que os nossos alunos têm, eu falo sempre alunos porque eu tenho a minha perspectiva de educador, mas com todas essas possibilidades que a geração alfa tem, é cada vez mais difícil engajar e motivar eles, porque eles sabem que tem uma variedade, uma gama, uma infinidade de outras coisas que talvez gerem aquele mesmo conteúdo, mas de uma forma mais interessante. Tem uma música que ela traz uma memória afetiva muito importante para mim, o meu avô costumava cantarolar ela, quando estava fazendo fogo no fogão a lenha, que é a música A Praça. Depois ela virou tema da Praça é Nossa, e se tornou famosa por aí, é uma música lá dos anos 60. Aliás, eu descobri esses dias que a Praça é Nossa ainda está no ar, não sai nunca aquele programa, né? Eu estava zapeando, achei que já estava fora do ar há muito tempo. E a música diz mais ou menos assim: a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. Os autógrafos no final só, tá? Bom, essa música ela sempre me deixou muito reflexivo, porque é um personagem que ele está sofrendo no mesmo cenário no qual ele já foi muito feliz. Ele está ali com os mesmos elementos, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, mesmo tudo sendo igual, o mais importante está fazendo falta para ele, que é a companhia que ele tinha. E nós temos isso muito hoje no nosso contexto educacional. Nós temos ainda as mesmas salas de aula, com o mesmo quadro, a mesma estrutura, um aluno atrás do outro, as mesmas classes, os mesmos bancos. Mas o mais essencial, que é a motivação, que é o engajamento, que é o despertar a curiosidade, ele tem faltado muito na nossa educação. Então nós ficamos tristes porque nós não temos aquilo que nós mais precisamos perto de nós. E para fechar, a reflexão que eu faço para vocês, e que aqui eu estou numa plateia só de pessoas muito jovens e que certamente viverão muitas vidas. Vocês já pensaram quantas vidas vocês vão viver? Porque agora a expectativa de vida está cada vez maior e nós estamos tendo a oportunidade de chegar numa idade avançada com saúde. E isso nos permite viver várias vidas. Eu não estou dizendo só viver várias vidas no sentido de mudar de emprego muitas vezes, mas eu estou dizendo que são oportunidades de viver várias vidas fazendo diferentes graduações, por exemplo, atuando em áreas muito diferentes uma das outras, fazendo algo muito legal, muito bacana até os 35, 40 anos de idade e depois começando do zero, porque com 35, 40, 45, 50 anos de idade, nós ainda somos absurdamente jovens. Esse é o desafio da geração alfa, esse é o desafio da geração Z, esse é o meu desafio, o desafio de todos vocês que estão me acompanhando aqui hoje. Quantas vidas e de que forma nós vamos viver? Só vai fazer sentido se nós soubermos nos adaptar às constantes transformações, que não são algo do momento, elas fazem cada vez mais parte das nossas vidas, ontem, hoje e para sempre. Muito obrigado. Oi, dá tempo... Oi, dá tempo de uma ou duas perguntas. Alguém quer tirar curiosidade? Ali. Parabéns pela sua palestra. Meu nome é Sabrina. Eu queria te dizer que em pleno 2024 nós ainda temos que fazer essa pergunta: quais são as dificuldades da geração Z? Isso muito me impressiona, porque em 2018 a gente já falava bastante sobre a geração Z.
E o que eu mais gostaria de contribuir, e também que você complementasse, é a nossa geração, a geração anterior à nossa, e principalmente a anterior, que é a Baby Boomer, que ainda tem gente que está entre nós, como que elas podem contribuir com esse conflito de gerações, para que ele seja dirimido? Porque o maior conflito não vem da geração Z, vem das gerações anteriores, não é? E eu gostaria muito que você falasse um pouco mais sobre isso, porque, assim, eu tenho uma opinião, mas é importante você falar. Oi. Eu acho que a minha bateria ela durou exatamente os 30 minutos que eu tinha. Obrigado, Sabrina, pela tua participação. Esse é um grande desafio, na verdade, algo que me inquieta bastante desde que eu entrei em sala de aula e que vai se tornando um desafio cada vez maior, porque a diferença que eu tenho para os meus alunos, todo ano ela aumenta um pouquinho. Eu acredito que nós temos o grande desafio de buscar nos relacionar com todas essas gerações. Nós só conseguimos nos conectar com as pessoas quando nós compreendemos ela. E essa colocação da Sabrina, ela me dá a oportunidade de falar um ponto que até eu gostaria de ter entrado antes, e faltou tempo, que é a questão do que é mais importante em qualquer relação. Tá? Nós trabalhamos muito com formação de professores, a gente leva recursos pedagógicos, ferramentas que podem potencializar, que podem tornar as salas de aula mais interessantes, mas nada substitui o olhar, nada substitui o olho no olho, nada substitui buscar conhecer e se relacionar e se interligar com aquelas pessoas que são de diferentes contextos, que elas têm diferentes bagagens, que elas vêm de diferentes gerações. Então, se nós não compreendermos, se nós não conversarmos com elas, mas sem aquele olhar de julgamento, do tipo, a minha geração é muito melhor, vocês aí estão perdidos, não estão com nada, mas aí eu quero te ouvir. Não, é buscar compreender e entender que em algum momento a nossa geração, para aqueles que vieram antes de nós, também foi considerado uma geração que estava perdida, que, nossa, como as coisas eram melhores antigamente. Nós precisamos muito nos conectar com as pessoas, sejam aquelas de gerações que vieram antes ou daquelas que vieram depois de nós. Isso é fundamental. Não existe engajamento sem compreensão, sem olhar no olho, sem saber quais são as vontades, quais são os gostos. Eu lembro, por exemplo, pouco antes da pandemia, ali, 2019, alunos do 7º ano trazendo a questão do fanatismo ali pelo ritmo do K-pop, né? Então, eu poderia só ter pensado, o que é esse pessoal aí, esses coreanos? Né, sabe, não era algo que se conectava com os meus gostos. Mas eu busquei compreender, e que bom que eu fiz isso, porque isso permitiu que eu conseguisse interagir muito com eles. E eles interagem quando é estabelecida uma conexão. Uma pergunta rápida, aproveitando ainda essa contribuição da Sabrina. Pensem rapidamente em um professor que marcou positivamente a trajetória de vocês. Quando vocês lembram do melhor professor que vocês tiveram. Estão pensando em alguém. Pensem também no pior. Aquele que, meu Deus do céu, chegava a hora da aula dele, dava vontade de correr da aula. Eu tenho certeza que as pessoas que vocês pensaram em que marcaram a vida de vocês, positiva ou negativamente em sala de aula, vocês não pensaram nessas pessoas por causa dos métodos e das estratégias pedagógicas que elas usavam. Vocês pensaram nessas pessoas pelo vínculo emocional. Porque a professora Maria, lá no 1º ano, na 1ª série, ela pegava na minha mão, ela tinha uma voz doce, ela me deixava calma, eu conseguia fazer. Quando eu tinha aquela dificuldade de fazer a volta do S no meu nome, ela me acalmava e eu conseguia. É óbvio que tem todo um processo pedagógico por trás disso, mas nada, em qualquer ambiente de relação humana, supera o olho no olho, o engajamento e a interação. Muito obrigada, Luiz Felipe. Muito obrigado e bom Campus Party para todos nós. Aê, obrigada.